Pegue a sua Bíblia. E depois de ouvir esse louvor, depois de ter louvado esse hino, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Jamais. Soldado de Cristo, ele nunca pode desistir ou parar de lutar. Vamos ouvir algo da parte de Deus através da palavra. Eu queria ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Versículo de número 9. Procura vir ter comigo depressa. Versículo de número 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprido a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém? Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é alimento e a Tua palavra é verdadeira. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, aqui está um texto bíblico muito conhecido e que muito nos chama a atenção. O texto que nós lemos ontem na casa da irmã Leila, e que muito falo por mim, me fortaleceu, que muito me alegrou ao meditar nesse texto bíblico. Esse texto foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo quando estava chegando ao final da sua carreira, ao final do seu ministério, quando estava perto de partir dessa terra. Ele abre a sua boca para expressar em uma carta algo muito bonito. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sei que está próximo a minha partida, mas porém tem algo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu fico imaginando qual a sensação
ou qual sentimento que estava no coração do apóstolo Paulo ao expressar-se dessa forma. Talvez a sensação de dever cumprido, a sensação de aliviado por ter enfrentado tantas lutas, tantas batalhas e ter perseverado em todas elas. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, queridos, eu posso ver e entender no que se define a história de um servo de Deus ou uma serva de Deus. Todos aqueles que um dia entregam a sua vida para Jesus, todos aqueles que um dia decidiram lutar a batalha do Senhor, entrar no campo de batalha e se colocar à disposição do nosso Deus, para dizer: Senhor, aqui estou, pode me usar como soldado na batalha. Eu percebo e entendo, querido, que o soldado de Cristo, ele não pode desistir. Soldado de Cristo, ele não pode jamais pensar em retroceder ou em voltar atrás. Por mais que a batalha seja dura, por mais que a luta seja grande, por mais que a dificuldade seja intensa, o soldado de Cristo, ele não pode retroceder nem voltar atrás. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, percebemos que todo soldado de Cristo, ele é preparado no deserto, ele é preparado no campo de batalha, ele é preparado para não desistir jamais. Jesus, antes de começar seu ministério, ele vai para o deserto. Antes de Ismael ouvir a promessa de Deus, ele vai para o deserto. Moisés, antes de começar seu ministério, ele vai para o deserto. Por quê? Porque todo soldado de Cristo, todo soldado que luta a batalha dos céus, ele é preparado no deserto, ele é preparado em momentos difíceis, de solidão, dificuldade. Davi, antes de se sentar no trono de Israel, Davi, ele vai para o deserto. Davi é perseguido, Davi vai para a caverna, Davi é humilhado. Todos os homens, queridos, e mulheres de Deus que tiveram a disposição de lutar a batalha dos céus, foram preparados no deserto. Por quê? Porque Deus, ele nos chama e nos escolhe para lutar uma luta que não pode ser vencida pelo cansaço, pelo desânimo. Nós mesmo cansados, muitas vezes desanimados, não podemos parar de lutar. Temos que empunhar a arma, a espada na mão e entrar na batalha e dizer: Senhor, conta comigo. O apóstolo Paulo, ele enfrentou momentos difíceis. O apóstolo Paulo, ele enfrentou batalhas tremendas. O apóstolo Paulo, ele enfrentou desertos, perseguições, e ele diz: combati o bom combate e acabei a carreira. Porque o soldado de Cristo, meu irmão, a vitória não está no começo, não está no meio. A vitória de um soldado de Cristo é quando ele cruza a linha de chegada, quando ele vai até o final. Eu costumo dizer, e eu dizia isso na casa da irmã Leila ontem: o soldado de Cristo, ele pode até morrer lutando, mas ele tem que morrer lutando. Ele é soldado dos céus. Ah, pastor, mas soldado não morre. Pode morrer lutando, como Estevão foi morto apedrejado, mas ele morreu lutando, porque soldado de Cristo, ele não aceita derrota, ele não aceita, meu irmão, voltar para trás, retroceder. Jesus, ele nos chama para avançar, para ir à frente. Soldado de Cristo tem que honrar a sua fé. Soldado de Cristo tem que honrar aquilo que ele defende. Pode morrer no campo de batalha, mas tem um negócio: vou morrer lutando, porque foi para isso que Deus nos chamou. Quando o Senhor Deus prepara um exército para vencer uma grande batalha, a primeira coisa que Deus ele fala é: Gideão, diga aos covardes que volte. Diga aos covardes que volte, porque a pior coisa, meu irmão, a pior coisa no meio de um exército é o soldado covarde. É aquele que você
e esperando contar com Ele. E quando você está esperando contar com Ele, Ele te deixa sozinho. É melhor você não ter ninguém do seu lado do que você ter alguém e depositar a sua credibilidade nele, e Ele vai te abandonar na hora da luta, na hora da batalha. Por isso que Deus, Ele diz: diga aos covardes que volte, porque Deus, Ele só conta com valentes. Por isso, meu irmão, a vitória do crente não está na força do seu braço, está na sua determinação de lutar até o final. O soldado de Cristo, muitas vezes, ele chora sozinho. O soldado de Cristo, muitas vezes, ele sente a dor da solidão, do desprezo. O soldado de Cristo, muitas vezes, ele sofre a dor, aleluia, do desânimo, do cansaço, mas ele mesmo chorando, ele não desiste, mesmo chorando, ele permanece, mesmo sofrendo, ele está de cabeça erguida, mesmo sofrendo, ele está com uma palavra de vitória nos lábios para dizer que Deus é Senhor e é Deus de milagre. Na boca de um soldado sempre tem uma palavra de vitória. Na boca de um soldado sempre tem uma palavra de ânimo. Na boca de um soldado sempre tem uma palavra que levanta. Muitas vezes a circunstância ou a situação à sua volta vai dizer que não tem mais jeito, mas ele abre a boca para dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará do trono em meu favor. Meu irmão, não existe coisa melhor do que você chegar no final da batalha e determinar e dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Não existe coisa melhor do que você ter a sensação de dever cumprido, ter a sensação de dizer: eu posso até ter chorado, mas eu não desisti. Paulo diz: olha, Timóteo, vem ter comigo depressa. Eu sei que está próximo a minha partida, eu sei que eu vou partir breve. Vem rápido ter comigo, porque Demas me abandonou. Ele diz assim: olha, na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram, eu fiquei sozinho. Mas tem um negócio: o Senhor, Ele esteve comigo. Meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: quando todos te abandonarem, o Senhor estará contigo. Quando todos virarem as costas, Deus não te abandona. Mas o que eu acho mais interessante não é dizer simplesmente: olha, quando todos te abandonarem, o Senhor vai estar do teu lado. E às vezes isso parece um jogo emocional. Mas o que mais me chama a atenção aqui, meu irmão, é a atitude de Paulo. Porque ele mesmo, abandonados por todos, ele não desistiu. Ele diz: olha, todos me abandonaram, eu fiquei sozinho, mas teu negócio eu combati, eu não desisti. Eu continuei pregando, eu continuei anunciando o Evangelho, e todos os gentios ouviram a palavra. Eles não têm problema, todos me abandonaram, mas o Senhor me deu força para continuar pregando. Paulo, ele sabia que estava perto de partir. Paulo sabia que estava próximo do seu fim, o fim da sua história. Paulo sabia a história de Paulo foi história difícil,
a todas as turbulências, ele ainda consegue abrir a boca e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então entendemos aqui quais são as características de um bom soldado de Cristo. O que eu preciso ter para ser um bom soldado de Cristo? O que eu preciso ter na minha maneira de viver para ser um bom soldado de Cristo? Primeira coisa que você precisa entender é que o Senhor, Ele conta com os corajosos. Primeira coisa que você precisa entender é que Deus, Ele não conta com covardes, mas com corajosos. Mesmo quando tiver só Paulo e Silas na prisão, não tem problema, nós vamos adorar o Senhor, porque nós somos valentes. Apedrejados, chicoteados, machucados, somente os dois ali, mas adorando o Senhor, mas pregando o Evangelho. Paulo e Silas na prisão, machucados, e depois ainda tem forças para pregar. Primeira coisa que eu preciso entender é que o soldado de Cristo, meu irmão, ele tem que ser valente e corajoso. E ser valente e corajoso é mesmo sem força, mesmo sangrando, mas lutando. Eu preciso entender que o bom soldado de Cristo, ele tem o Senhor para cooperar com ele. Eu preciso entender que pode todos me abandonarem, se o Senhor estiver comigo, eu tenho que ter essa convicção para continuar lutando. Eu preciso entender que para ser um bom soldado de Cristo, eu não preciso acreditar ou confiar nas minhas forças ou nos meus recursos, porque eu estou lutando a luta de Deus. Eu preciso entender que é do Senhor que vem os recursos para continuar lutando. Eu preciso entender que eu fui preparado no deserto e na fornalha para não desistir jamais. Já chegou até aqui, meu irmão? Se for para morrer, morre lutando, mas não desista, porque você é um soldado de Cristo. Se for, meu irmão, para sofrer, sofre lutando, porque você é um soldado de Cristo. Se for para chorar, chora lutando, porque você é um soldado de Cristo. Aleluia. Porque estou certo que a minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se coloque de pé, que eu quero orar com você. Que a força do Espírito Santo de Deus venha estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus,